Esse é uma cápsula e nós vamos falar do vídeo que o Alexandre de Moraes mostrou ontem, né, no último dia do julgamento lá da questão da denúncia do Bolsonaro. Vocês sabem o resultado, já fiz um vídeo sobre isso. Aceitaram a denúncia, Bolsonaro virou réu no processo do, entre aspas, golpe lá do 8 de janeiro. E só que uma coisa que chamou a atenção de todo mundo lá no julgamento de ontem foi que o Alexandre de Moraes mostrou um vídeo para dizer que não, que foram fatos públicos, que não foi passeio no parque, não, que não tinha velhinha com a Bíblia, que não sei o que lá, que o pessoal ali é gente perigosa e não sei o que lá. E essa coisa que o Alexandre de Moraes fez é um absurdo do ponto de vista jurídico, porque o Alexandre de Moraes, ele não é o acusador, ele não é o procurador dessa história, o procurador é o Gonê. Quem deveria acusar é o Gonê. O Moraes está ali para ser a pessoa isenta que decide se aceita ou não os argumentos de cada lado, né? Você sabe como é que é o processo, legítimo processo legal. Você tem a parte que acusa, a acusação, você tem a parte que defende, a defesa, e você tem o juiz, que é o cara isento que vai decidir. Agora, quando um juiz faz um ato que não foi um ato processual, tá? Isso não estava no processo, isso não era prova no processo, não estava em lugar nenhum, o juiz vai lá e bota um vídeo e faz um discurso falando exatamente como que as pessoas são ruins mesmo, como é que teve um golpe mesmo e coisa e tal. Peraí, cadê o devido processo legal? Cadê o juiz nesse negócio? Esse cara é um acusador, esse cara virou uma inquisição isso daí, né? Do ponto de vista jurídico é terrível. Mas foi pior do que isso, porque agora abriu margem para um monte de questionamentos, né? Estrategicamente foi uma merda esse vídeo que o Alexandre de Moraes fez. A prova disso, a gente chegou até a falar no vídeo de ontem, né? Até o Matheus Leitão criticou o Alexandre de Moraes por causa desse vídeo, porque todo mundo viu que, pô, caraca, ô Moraes, porra, toma uma maracujina aí, Moraes. Isso aí não é debate na internet, não. Isso aí é um julgamento, deveria estar dentro da coisa ali, né? Do devido processo legal. Vamos entender esse caso aqui e eu vou explicar para vocês por que o Moraes botou o vídeo. Porque tem motivo também para isso. Essa notícia foi sugerida por Jonas Pires, Peter tem mais canal que meus dentes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse vídeo foi uma coisa assim, cara, é uma coisa nunca vista na história de tribunal nenhum, desde a época da Inquisição na Idade Média, né? A Inquisição, você sabe, não é à toa que as pessoas falam que é um processo inquisitorial, você está ofendendo o processo, está dizendo que é um processo ruim, né? Qual que é a ideia do processo inquisitorial que havia na época da Inquisição lá? E eu sei que tem gente que questiona isso, tá? O pessoal vai reclamar aqui, não, porque a Inquisição não foi isso, mas olha só, o que tem registrado na história, o que se fala você tinha a figura do inquisitor. O inquisitor era quem investigava, quem apontava as vítimas, quem julgava no final das contas. Era a mesma pessoa que fazia os três papéis. Isso é um absurdo, porque você não tem como ter isenção. Se o cara investigou, se o cara apontou a culpada, é lógico que ele vai achar que a pessoa é culpada, né? Isso foi um dos muitos absurdos da Inquisição. Outros absurdos que algumas pessoas colocam é que teve fogueira, e teve caças bruxas, e teve mais um monte de coisa, mas do ponto de vista processual do direito, né, o problema principal era esse. É uma Inquisição, é quando você tem um cara só fazendo tudo. E aí você tem um problema. Repara, a gente não chegou nem no ponto de que o inquisitor, nesse caso, além de tudo, ainda é vítima, porque supostamente o, entre aspas, plano do golpe envolvia a morte do Alexandre de Moraes, segundo eles dizem, né? Então, ou seja, o nosso inquisitor, além de ser o cara que acusa, o cara que escolhe os autores, que mostra provas de acusação e julga, ele também é vítima, né? Mas só de juntar essas três primeiras coisas já é um absurdo isso, né? Ou seja, o que o Alexandre de Moraes fez ali, no momento que ele botou aquele vídeo e falou, não, porque olha só que o pessoal lá estava batendo e não sei o que lá, e estava quebrando coisas, e estavam nas portas de quartel, e queriam golpe, não sei o que lá, e pipipi, popopó. Ele tá fazendo o papel do acusador. Quem tinha que fazer isso, Moraes? Era o Gonê, porra. Bota o Gonê pra fazer isso, então. Como que o juiz vai fazer esse tipo de coisa no momento de julgar uma ação? Cara, ficou simplesmente ridículo. É aquilo que eu falo pra vocês. No final das contas, o problema do Alexandre de Moraes, ser contra Bolsonaro, ali no STF todo mundo é. Mas o problema é que os outros ministros começam a olhar pra isso e falam, pô, puta que tá ficando estranho, como é que eu vou defender esse cara? Pô, o cara tá fazendo muita merda. Chega uma coisa que qualquer pessoa de primeiro período de direito, estudante de primeiro período de direito, olha pra coisa e fala, pô, isso é um absurdo, isso não faz sentido. O cara tá agindo como se fosse o promotor, como se fosse o acusador da parada, né? Mas não foi só isso, né? Isso já seria um absurdo por si só, já justificaria. Já tá aqui, ó, controvérsia. Exibição do vídeo do 8 de janeiro causa controvérsia.
controvérsia? Controvérsia, um monte de especialista, lógico, né? Os especialistas do UOL, evidentemente, eles caçaram os especialistas aqui. Não, especialista em direito diz que não vê prejuízo por se tratar de material público. Como assim, meu amigo? Mesmo que seja material público, o juiz apresentou isso como uma peça de acusação. O fato de se é público ou não é público não interessa. O que interessa foi o intento do Alexandre de Moraes, a intenção dele ali. A intenção dele era reforçar a acusação. E ele não pode fazer isso, ele é o juiz, ele não é o promotor. Não interessa se é público, se não é público, se é conhecido, se não é conhecido. Outra coisa foi que a defesa falou, não, eu quero acesso a isso daí. Ah, mas é material público e conhecido. Não interessa. Existe a realidade pública, existe a realidade factual e existe a realidade processual. Se isso daí está no processo, a defesa tem que ter acesso. Se isso não está no processo, não pode se julgar com base nisso. O Alexandre de Moraes não poderia apresentar isso lá. Cara, essa visão, eu sei que para quem não é do direito, costuma achar um absurdo essa história de haver a verdade factual e a verdade processual. Mas acredite, existe um motivo para existir esse tipo de coisa. E o motivo é exatamente para evitar abuso de autoridade, para evitar abuso de policial, para evitar abuso de promotor e para evitar abuso de juiz. Então, o motivo de haver essa distinção no processo, no direito processual, entre a verdade factual e a verdade processual é exatamente para isso. E foi exatamente isso que o Alexandre de Moraes fez, desrespeitando a coisa toda. Pegando uma coisa que pode até ser realidade factual, é um material público, mas não é a realidade processual, não está no processo. E se não está no processo, ele não poderia apresentar daquele jeito. Né? Ou seja, o cara abriu um monte de brecha. E, de novo, você pode falar assim, abriu um monte de brecha, mas vai recorrer para quem? A defesa vai recorrer, as defesas querem ter pedido acesso integral e coisa e tal, ou seja, reforçou o ponto que as defesas falam que eles não têm acesso integral ao auto. Né? Ele botou uma coisa lá que ninguém viu no processo ainda. Então, no final das contas, eles não têm acesso a isso. Aí você pode falar assim, mas foda-se, né? Quem vai decidir isso vai ser o Alexandre de Moraes mesmo, então mudou nada, né? Só que é o que eu falo para vocês, a cada erro desse que o Alexandre de Moraes comete, ele bota mais gente do lado de fora olhando para essa coisa e coçando atrás da orelha. Tem coisa errada aí, tá tendo perseguição contra o Bolsonaro aí. E ele pode achar que, mas não adianta, pode ficar todo mundo achando que tem perseguição, eu vou mandar prender o Bolsonaro mesmo e vou decidir, e provavelmente vai. Provavelmente vai condenar o Bolsonaro, vai botar ele na cadeia e é isso daí mesmo. Só que o que vai acontecer? A opinião pública vai ficar sabendo, vai ficar percebendo que Bolsonaro está sendo perseguido. Isso já está acontecendo, na verdade. Ele está piorando uma situação que já está acontecendo. O público já está vendo Bolsonaro como perseguido. Ele está criando um monstro político. É o que eu falo. Esse pessoal do direito, Alexandre de Moraes, inclusive, é tudo muito técnico no direito, muito especialista no direito e coisa e tal. Aí, de repente, resolveu brincar de fazer política. Não, vamos fazer uma politicazinha aqui, insuflado pelo ego desse pessoal, pelos jornalistas, né, pelo pessoal da esquerda. Vai lá, Xandão, bate mais no Bolsonaro, Xandão. Parabéns, Xandão. Xandão, salvador da democracia, Xandão, super-herói. A Alcione quer casar com o Xandão, a Xuxa elogiou o Xandão. Você pode achar que isso é besteira, mas ego, todo mundo tem ego, meu amigo. Você sente isso também. Se fosse você também, você seria tentado também, né? Não sei se com a Alcione, com a Xuxa, né? Mas de repente deve ter outras pessoas também, né? Elogiando o Xandão lá, né? Enfim, no final das contas, o Xandão entrou na política, o pessoal todo do STF entrou na política achando que sabe tudo. Olha só, eu posso decidir as coisas aqui e os mané da direita não pode fazer nada. Vou definir marco temporal, vou definir aborto, vou definir não sei o que lá, vou definir maconha, vou definir a porra toda e foda-se, olha que beleza. Gostei de brincar de política. Só que esse pessoal não tá percebendo que o jogo da política não é esse. O jogo da política é a opinião pública. A opinião pública é soberana, a menos que o Brasil embarque numa ditadura. Se a gente continuar na democracia, esse jogo que eles estão jogando para perder. Eles estão se colocando numa armadilha. Porque hoje parece muito legal, muito fácil para ele. Não, decide aí. E agora decide isso outro também. Aí, tá vendo? Olha só como é que é fácil brincar de política. Esses políticos tudo otário, eles não sabem jogar política. Não. Eu que sei, eu que sou juiz que sei. Porque olha só, eu faço tudo aqui. Qual que é o problema disso? A população está vendo, está ficando contra o STF. A gente falou na pesquisa da Futura, 52% contra o STF. O que vai acontecer? Candidato daqui para frente, para presidente, para senador, para deputado, tem que ser contra o STF. A população vai querer gente anti-STF para votar. Por quê? Porque está contra, porque está vendo que o STF está fazendo errado. O STF está se colocando no caminho da população brasileira.
o STF está criando uma armadilha para si mesmo. À medida que forem passando as eleições, né, agora eles fazem tudo. Agora vão prender Bolsonaro? Vão. Bolsonaro está fudido, infelizmente. Vão prender um monte de gente? Vão prender um monte de gente. Vão fazer a coisa toda lá. Só que a opinião pública vai ficar contra. Mais dia, menos dia, vai eleger gente contra o STF. Mais dia, menos dia, vai ter revisão dessa coisa toda. Ué, eles não revisaram e não soltaram o Lula? Por que não pode revisar e soltar o Bolsonaro? Você pode ter certeza. Ah, mas não tem, tecnicamente precisaria. Tecnicamente o pessoal sempre dá um jeito, sempre acha um buraco processual, uma ação rescisória. Eles dão um jeito lá, fazem alguma coisa e refaz o julgamento todo. E pior, lá na frente, quando chegar a essa conclusão, o nome dessas pessoas aqui vai estar manchado, porque é inevitável. A população brasileira está caminhando para a direita. Quanto mais erros desse tipo Alexandre de Moraes comete, por mais que sejam erros que o pessoal fala assim, ah não, é erro, beleza, mas é ele que vai decidir mesmo, então foda-se, não tem problema nenhum, né? O Alexandre de Moraes está contando que condenar Bolsonaro, acabou. Aí acabou o bolsonarismo. Bolsonaro está na cadeia. Agora não tem mais chance. Vai condenar Bolsonaro a 150 mil anos de cadeia. O Bolsonaro só sai no fim do universo observável. Quando o sol explodir, que o Bolsonaro vai sair da cadeia. Eles não estão percebendo que eles estão criando um monstro. A opinião pública vai tá vendo o que está acontecendo aqui. Cada dia o UOL tem mais dificuldade de achar um especialista que defenda o Alexandre de Moraes. Ela está achando uns ainda, sempre vai achar algum, mas vai ficar cada vez mais difícil de achar um especialista que defenda a ação do Alexandre de Moraes, porque, porra, puta que pariu, o senhor doutor Rafael Maffei. Vai a merda, né? Essa opinião, que opinião de merda essa daqui, vamos combinar, pô, não é verdade, pode até ser verdade real, não é verdade processual, e você sabe disso. Enfim, aqui ó. Apesar das críticas, os especialistas não acreditam que o episódio terá maiores consequências. Por quê? Porque é o Xandão que vai decidir mesmo, então não vai ter consequência nenhuma, é lógico. De novo, não vai ter consequência nessa ação, por enquanto. Esse pessoal, de novo, é muito experiente em direito, mas é um idiota, um pateta em política. Estão se metendo a fazer política, vão quebrar a cara. Política não é assim. Do jeito que eles estão fazendo, eles estão criando um monstro que vai comer o cu deles mais adiante, né? Enfim, aí tá aqui um monte de outros, aqui, é o mesmo especialista, acho que vai só achar esse especialista, hein? Aqui, ó, prejuízo relevante, não, teve um outro especialista aqui também, ó. Fatos são conhecidos e não afetam o acusado. Bom, enfim, mas além desse problema, teve outro problema também. Porque o Alexandre de Moraes colocou isso, por que o Alexandre de Moraes mostrou esse vídeo? Porque ele percebeu que o pessoal estava começando a voltar atrás. O pessoal estava percebendo que, peraí, o Moraes, tu falou que o negócio foi um golpe fuderoso, que a mulher do batom era perigosíssima e coisa e tal. E realmente, a gente olhando o caso aqui, a única coisa que tem é ela, né, marcando com batom lá a coisa, né? Aí o Alexandre de Moraes me mostra o vídeo. Não, porque o pessoal é perigoso, porque tinha gente aqui, porque tentaram matar um policial, jogaram uma policial não sei da onde, e fizeram isso e fizeram daquilo. Aí, sabe o que acontece? Que o pessoal percebeu? A moça, a Débora, que manchou o batom, não aparece em nenhum desses vídeos do Moraes. Em nenhum desses vídeos do Moraes aparece a Débora. O único vídeo do Moraes em que aparece a Débora é quando ela está manchando a estátua lá com batom. Ou seja, na verdade, ele está provando exatamente o que está todo mundo falando, que a Débora não fez isso. E se a Débora não fez isso, as outras pessoas que estão também sendo acusadas a 17 anos de cadeia, pô, e aí, como é que vai ser? Tem que ver o que as pessoas realmente fizeram nessa história. De novo, o pessoal que, sei lá, jogou policial do 7º andar, não sei como é que foi essa história, ele contou uma história aí, eu não sei se é verdade não. Se teve alguma coisa de agressão, essa pessoa tem que pagar mesmo, eu sempre falei isso. Mesmo a Débora, pichou a estátua, tem que pagar a pichação de estátua, tem que ter, tem lá um coisa criminal lá, tem que pagar. Mas o absurdo é, 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, porra, para com isso. Ou seja, até do ponto de vista estratégico, essa estratégia do Alexandre de Moraes, que ele achou que ia abafar, né, achou que não, olha só como é que tá vendo, como é que foi muito perigoso, não sei o que lá e coisa e tal, ele piorou a situação. Ele acabou provando o lado do resto do pessoal. Acabou provando o lado do pessoal que diz que não tem acesso a todos os dados, porque ele botou um negócio lá que não estava no processo. Acabou provando o caso que a menina lá, a Débora, realmente não fez nada além de pichar a estátua no negócio. Né? E, aliás, tem até uma carta de desculpa dela que ela fez aí. Ela fez um vídeo de desculpa, pedindo desculpa e coisa e tal. Enfim, mostra o absurdo que está sendo esse julgamento. E, de novo, o pessoal está tranquilo porque não vai ter nada, não vai mudar o resultado. O pessoal da esquerda aqui está tranquilo porque não vai mudar o resultado. São eles que vão julgar mesmo, todo mundo sabe a posição política deles. O problema é o longo prazo. E mais do que isso, porque começa a ter o caso, o Fux, por exemplo, parece que já está percebendo isso, tá vendo? Olha só, o Moraes, do jeito que essa coisa está caminhando, ok, a gente vai condenar o Bolsonaro. Pô, parabéns, condenamos o Bolsonaro, beleza. E aí, o que vai acontecer depois disso?
só vai ter gente querendo votar em gente mais à direita, em gente que tire o pessoal do STF. Por quê? Porque o STF, de novo, são juristas da mais alta qualidade, mas na hora de fazer política são retardados mentais. São gente que deixou se insuflar pelo ego, por jornalista falando que vai lá, Xandão, salvador da democracia, Xandão. E estão fazendo um monte de merda no final das contas. Vão acabar se cagando todo nessa brincadeira, né? Enfim, tem um monte de questionamento aqui, mas é basicamente o que eu já falei. Cobrou do Moraes. Ah, sim, porque o Bolsonaro cobrou que tem um vídeo dele em que ele, no dia 30 de dezembro, antes de viajar para os Estados Unidos, ele fala, gente, olha só, acabou, o Lula vai tomar posse, dentro das 4 linhas, não vai ter nada, e acabou, e coisa e tal. E toda a premissa desse, entre aspas, golpe do Bolsonaro é que o Bolsonaro insuflou as pessoas a fazerem o 8 de janeiro. Ele disse, vai lá, quebra as coisas. Ele nunca falou isso, né? Mas ele teria insuflado as pessoas. E aí como é que você conjuga isso com um vídeo em que... Aliás, tem um monte de coisa, né? Essa coisa, primeiro, como é que você conjuga isso com o fato de que Bolsonaro trocou os comandantes das Forças Armadas antes de deixar o cargo? O cara que vai dar um golpe, né? Segundo o STF, ele queria dar um golpe, né? Aí ele vai lá e troca e bota os comandantes que o Lula pediu nas Forças Armadas? Que golpe é esse que ele ia fazer, meu amigo? E no dia 30 de dezembro, ele vai lá e fala em vídeo, olha só, pessoal, agora vamos disputar a oposição, vamos por oposição e coisa e tal, e não vai ter nada, não façam nada, e fim da história, o Lula vai tomar posse e deixa quieto. Isso quebra totalmente a narrativa do pessoal da esquerda, a narrativa da PGR, né? De novo, vão condenar o Bolsonaro? Vão, porque eles não têm alternativa agora. Eles têm que condenar o Bolsonaro. Eles têm que achar um golpe para justificar todas as lambanças que eles fizeram até aqui. Mas a população está vendo. E cada vez mais o pessoal está vendo e achando um absurdo isso daí, né? Esse ato do Moraes, do julgamento, escancara que acabou o Estado Democrático de Direito, ou seja, escancara que aquilo que eu já vinha falando há um tempão, esse julgamento nunca foi um julgamento jurídico. O objetivo aqui não é punir o Bolsonaro por qualquer coisa que o Bolsonaro tenha feito de errado, porque ele não fez nada de errado. O objetivo aqui é puramente político e de marketing. E é por isso que o Alexandre de Moraes mostrou o vídeo, porque ele viu que ele está perdendo o controle do marketing. As pessoas estão começando, até as pessoas perto dele, na bolha dele, ele não percebe que fora da bolha dele, todo mundo já está vendo que o cara é um idiota, que ele está exagerando nessas penas. Mas até na bolha dele começou a vazar, começou a aparecer gente na bolha do Alexandre de Moraes questionando esse negócio. E aí ele se sentiu na necessidade de justificar para essas pessoas, porque ele acha que ele não consegue conquistar essas pessoas. Acabou a emenda pior que o soneto, né? Eu não sei como é que funciona isso. O dito popular é mais ou menos esse, eu sempre erro essas porcarias. Mas enfim, acabou o resultado final sendo pior do que se ele não tivesse feito nada, né? Então essa é a situação. Moraes cagou no pau, um idiota. Pode ser um jurista extremamente experiente. Entrou, botou o pé pelas mãos na hora de entrar na política e vai se ferrar nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.